Olá, pessoal. A gente está indo agora para o capítulo 23 do livro de ouro de liderança de John Maxwell. E nesse capítulo 23, a gente vai falar sobre o quanto é difícil você construir uma equipe e depois você perder os membros dessa equipe. E o título desse capítulo é: Quem começa a jornada com você raramente termina junto. Sim. Se você é um líder de verdade, entenda bem que raramente você vai construir uma equipe e você vai permanecer com essa equipe formada, bonitinha, do seu jeito. Isso é extremamente difícil na boa liderança, tá? E se você não tem uma boa liderança, entenda você que provavelmente você não vai formar bom time, você não vai ter uma boa equipe. E quando você constrói uma boa equipe, você desenvolve potenciais. E quando você desenvolve potenciais, esses potenciais vão galgar novos platores, novos patamares. E isso faz parte. Até porque você também galga novos patamares, novas posições na empresa, você quer evoluir na sua carreira. E dificilmente você vai permanecer naquela mesma posição por muito tempo. Então, bons líderes desenvolvem a gente para que a gente alce voos maiores, assim como criar os filhos, né? Quando a gente cria nossos filhos, a gente cria nossos filhos para o mundo. A gente não cria nossos filhos para ficar debaixo das nossas asas toda a vida. Até porque se a gente quer pessoas bem evoluídas, se a gente quer filhos bem evoluídos, assim como os membros da nossa equipe, que não deixam de ser nossos filhos, a gente acaba perdendo para o mundo, para a carreira, para a vida. E que bom que isso acontece. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo. O John, ele comenta aqui, né, nesse capítulo: desde que eu dera início na minha carreira, eu visualizava a minha equipe, a equipe dos sonhos. E eu sempre busquei pessoas que construíssem essa equipe dos sonhos. E eu imaginava, nós iríamos ficar juntos para sempre. E ao longo dessa trajetória que ele conta aqui, ele fala o quanto que ele se empenhou e o quanto ele investiu em cada um da sua equipe, em treinamentos, em desenvolvimento, em aprendizados. E ele foi ali construindo e ele pensou: nossa, essa equipe vai ser aquela equipe dos sonhos. E ele percebeu ao longo dessa trajetória aí que ele começou a perder as pessoas da equipe, e aquilo foi frustrando a ele. E é justamente por isso que ele construiu esse capítulo. E ele colocou: liderei muitas equipes, estudei como funcionava o trabalho em equipe por mais de 40 anos. Então, por mais de 40 anos ele foi, né, explorando sobre trabalho em equipe. E naquela época eu fiz uma lista com as 12 pessoas chaves de minha equipe que constituíam o meu círculo de confiança. Ele construiu uma equipe de confiança, uma equipe sólida. E hoje apenas 7 continuam comigo. Ou seja, dessas 12, né, apenas 7 permaneceram com ele. As demais, talvez, tivessem galgado novas fontes, evoluiu na carreira ou simplesmente não apostou na liderança dele, saiu para outras oportunidades, né? Então, tudo é possível quando você não permanece com aquelas pessoas. Elas podem identificar também outra área de talento, ou quem sabe até você mesmo identifica que essas pessoas não estão preparadas o suficiente para estarem na sua equipe. E aí você também precisa tomar decisões de permanecer com essas pessoas ou tentar arrumar postos que se identificam com o potencial dessas pessoas que não tem a ver, não tem congruência com a equipe que você quer formar. Então tem várias situações que levam você a não permanecer com aquela equipe. Não necessariamente os membros da equipe resolvem sair. Você pode tomar a decisão de também eliminar alguns da sua equipe. Então, tem várias condições para isso.
E aí ele fala, nem todos farão com você essa jornada. Algumas pessoas simplesmente não gostavam de mim, então é o que a gente colocou, não necessariamente essas pessoas vão sair, né, para novos patamares, para evoluir na carreira. Algumas pessoas saem porque simplesmente não se identificaram com aquela equipe, não se identificaram com a sua liderança. E não pense você que isso é um problema seu, da sua liderança. Talvez até seja, e é sempre importante você refletir para cada membro da equipe que sai, o porquê que esse membro saiu. Explorar um pouquinho sobre o porquê, o que fez essa pessoa sair, é importante para o seu aprendizado como líder. Avaliar os seus erros e aquilo que você poderia ter feito de diferente se você perdeu um potencial. E aí, algumas pessoas não gostavam de mim, ainda havia aqueles que tivessem um chamado diferente, ou seja, oportunidades diferentes. Nem todos podem acompanhar você na jornada. Uma das decisões mais difíceis para um líder é quando ele se vê numa situação desse tipo com um funcionário. Você continua a carregar aquela pessoa, né? Então, quando você identifica que aquela pessoa não tem potencial, o que você faz? Você continua com essa pessoa porque você já treinou, já formou, ou você simplesmente tomou uma decisão de que é importante você trocar a peça do jogo, trocar a carta do baralho. Então, em alguns momentos, né, como um jogo de futebol, você precisa ficar movimentando as peças para que você encontre a melhor sintonia para fazer o gol, que você encontre a melhor harmonia de equipe para chegar nos seus objetivos, né, da sua empresa, da sua organização. E se você continuar a carregar essas pessoas, dificilmente você, né, vai galgar ou alcançar seus objetivos. A equipe acaba também sendo prejudicada por isso, porque de repente você assume o estar com aquela pessoa porque simplesmente você já treinou, já desenvolveu, mas ela não tem o potencial e a performance desejada, você fica carregando aquilo e o time carrega junto com você, tá? Então isso acaba reduzindo a performance do seu time inteiro, às vezes por causa de um membro da equipe que você não tem a coragem de eliminar, de trocar essa peça. Então é muito importante tá identificando aquele problema. Você precisa, não é um problema necessariamente, porque tem pessoas que não se identificam com aquele objetivo, com aquele talento que você precisa especificamente naquela posição. E aí você precisa sim botar essa pessoa na posição certa, né, no posto certo que está relacionado com o seu talento. Todas as pessoas têm um talento especial, mas não necessariamente na posição que elas estão ocupando naquele momento. Isso é muito importante identificar. O ideal seria tentar encontrar um lugar na organização que combine com a força desse funcionário, onde ele possa trabalhar de acordo com o seu potencial. Se você não encontra uma posição na empresa que seja adequada, você simplesmente precisa eliminar essa carta, você precisa colocar ela à disposição do mercado de trabalho para que ela encontre a posição em outra empresa que melhor identifique com o seu talento, com o seu potencial. Não tenha dúvidas, até certo ponto você escolhe quem perderá. Se você mantém e recompensa pessoas que não estão comprometidas com a organização nem são produtivas, mais adiante a sua equipe será composta apenas de gente sem compromisso e improdutiva. Então, cuidado com aquelas escolhas e as decisões que você faz diante da sua trajetória profissional. Se você assume pessoas improdutivas, a sua equipe tende a decair, né, em compromisso e em produtividade também. Isso é extremamente importante. O autor, ele fala também aqui, né, sobre alguns erros que ele pensava durante a sua trajetória como líder, né? Quais eram os erros que ele lidava, e ele coloca aqui para que nós, líderes, não precisemos passar por essas situações. Toda vez que ele perdia alguma pessoa que era um potencial que ele desenvolveu, ele se sentia culpado por isso. Poxa, a minha liderança falhou, aonde eu cometi esse erro, o que aconteceu que eu errei?
Só que não, né? Toda vez que a gente perde um potencial, uma pessoa estratégica, isso significa que a nossa liderança foi boa o suficiente para ter desenvolvido essa pessoa nesse nível, para que ela se tornasse estratégica, para que ela tivesse esse potencial todo. E se você perdeu, isso faz parte do jogo. Agora é que tá, né? A situação, a melhor situação para que isso aconteça e que você não tenha problemas com isso e nem a sua equipe, é você preparar pessoas para compor o seu time uma vez que essa pessoa estratégica saia, né? Então você precisa estar sempre desenvolvendo pessoas para que elas sejam polivalentes, para que elas assumam posições estratégicas, mesmo que algum membro da sua equipe importante saia. E aí você não vai sofrer diante dessa situação. Você simplesmente vai aplaudir pelo sucesso de alguém da sua equipe. Outro erro que o autor coloca: eu achava que os membros importantes da minha equipe eram insubstituíveis. Sempre que funcionários estratégicos me avisavam que estavam deixando a equipe, a primeira pergunta era: quem pode substituí-lo? E eu costumava achar que a resposta era: ninguém. Quanto mais você se desenvolve como líder e investe nas pessoas, maior a quantidade de alternativas que dispõe. Então é justamente isso que ele fala. Então é importante você investir em outros potenciais, preparar outras pessoas para que assumam posições estratégicas. E é preciso se preparar para qualquer situação, pois a equipe e a organização confiam em você para alcançar o sucesso. Outro erro que ele assume aqui é: tive de aprender a gostar daqueles que só estiveram comigo por um breve período. Né? O que acontece normalmente quando as pessoas nos abandonam como líder, e isso já aconteceu comigo também, a gente tende a ficar um pouco chateado. Poxa vida, eu treinei essa pessoa, eu desenvolvi essa pessoa e agora ela está me abandonando. Como assim? Só que você precisa se colocar no lugar dessa pessoa, entender que ela está procurando seguir uma nova trajetória que faz sentido para ela. Uma trajetória que seja para galgar novos patamares ou que seja para buscar outras oportunidades que se encaixem ao perfil de comportamento dela, né? Aos valores dela, aquilo que ela espera para ser feliz. E isso faz parte, é você compreender o ser humano, compreender o que faz sentido para o outro, embora você tenha se esforçado para desenvolvê-la. Quando você compreende isso, fica mais fácil você lidar com essas perdas da sua equipe, das pessoas que você investiu. Não se sinta culpado nunca por isso. As pessoas altamente capacitadas geralmente cumprem uma jornada. Fica com o líder apenas por uma temporada, assim como os filhos. Isso me veio muito na cabeça, né? Os nossos filhos. Por mais que você invista, por mais que você desenvolva, por mais que você oriente, em algum momento eles vão galgar novos patamares. Tem pessoas que eu conheço, né, pais, que o filho está indo para a Europa, eles ficam desesperados e às vezes querem segurar o filho. Só que não, ao contrário disso, você precisa pensar que o filho que está indo para lá, ele vai se desenvolver, ele vai ter novas oportunidades e um dia ele vai precisar ter esse desenvolvimento pleno para que ele seja verdadeiramente feliz. E você tem que torcer pela felicidade do outro, não seja egoísta ao ponto de você querer segurar esse filho, esse membro da equipe com você. Isso seria egoísmo da sua parte, pense sempre no outro. Por fim, descobri que um líder não pode se considerar o dono de sua equipe, mesmo que seja proprietário da organização que lidera. Então fica aí, né, mais um capítulo que é extremamente interessante a gente refletir e analisar sobre as circunstâncias. E você, como líder, como você se sente quando você perde algum membro da sua equipe? Que estratégia você vai adotar a partir de agora para que você não se sinta tão mal assim, você esteja mais preparado da próxima vez? Então a gente encerra aqui mais um capítulo do livro de Ouro de Liderança. E o próximo aqui a gente vai para o capítulo 24. A gente está quase acabando o livro, ó. Falta bem pouquinho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.